Eu te pergunto, você sabe quem escreveu? Não. Então, ó, o eu já é esofórico, pois você não tem ali o referente. Você sabe quando foi escrito? Não. Então, amanhã também é esofórico, pois toda data indeterminada é um elemento esofórico. Afinal de contas, eu só descubro quem é o elemento esofórico, o elemento deítico, né, díctico ou extratextual, diante de um contexto. Então, eu olho para você e digo assim, ó, amanhã eu faço aniversário. Então, quando vai ser esse amanhã? Dia 12 de julho. E quem é esse eu? É o Sidney. Entender a pegada do contexto? É fácil, né? Não é difícil, não. Agora, olha a próxima frase aqui, ó. Eu te amo. Se você olha para uma frase como essa, tem elemento esofórico? Tem. Tem dois. Tem o eu e o te. Você não sabe quem ama nem quem é a pessoa amada. Então, são dois elementos esofóricos. Agora, eu olho para você, no fundo dos seus olhos, e digo, eu te amo. Quem é o eu? Sidney. Quem é o te? Você que está ouvindo aqui agora essa mensagem. Agora, vamos supor que isso seja mais uma vez um curso presencial. Você está sentado aí na cadeirinha e eu estou dando aula, beleza? Você levantou para beber uma água, tomar um café, comprar um doce, alguma coisa assim, ir ao banheiro. Aí quando você voltou, tinha um bilhete em cima da sua mesa. Eu pergunto, você continua tendo elemento esofórico? Continua. Um ou dois? Dois. Ué, como assim, Sidney? Se liga só. O eu notoriamente é esofórico porque você não sabe quem foi que deixou, quem foi que fez aquele bilhete ali. Agora, o te, você tudo bem, sabe que é você, mas você descobriu pelo contexto. Se estivesse na mesa de outra pessoa, seria para outra pessoa, ok? Agora, e se eu assinar, né? Mesma situação, você foi lá fora comprar um doce, voltou, estava assinado. Eu te amo, assinado Sidney Martins. Eu continuo tendo elemento esofórico? Eu continuo. Só que agora, ó, só um. O eu deixa de ser esofórico porque agora tem um referente Sidney Martins, que apareceu o quê? Depois. Portanto, uma coesão catafórica. Já o T é esofórico, pois você só sabe que o bilhete é para você porque está na sua mesa. Porque se estivesse na mesa de outra pessoa, seria para outra pessoa. Então, você só descobre pelo contexto. Quando se descobre pelo contexto, é esofórico. Ok? Beleza? Então, vamos lá. Apagar aqui rapidinho e a gente vai partir para a alternativa que a gente estava vendo. Ó. A gente está aqui, ó, na segunda alternativa. Ele diz, tanto em os substituía quanto em os próprios sapatos, a forma sublinhada é um pronome com função anafórica. Vamos ver o primeiro, que está aqui, ó. Aqui, ó. A escrava tirava os sapatos que a ama usara na rua e os substituía por sapatilhas de festa. Ou seja, substituía quem? Os sapatos. Então, é um pronome com função anafórica. Está fazendo referência a um termo anterior. Então, aqui, ó, tá certo. Agora, olha a próxima. Os próprios sapatos. Tá aqui, ó, tirar os próprios sapatos era uma tarefa tão humilhante. Esse os também está fazendo referência a quem? Está fazendo referência a sapatos. Mas sapatos não apareceu mais antes. Apareceu o quê? Depois. Então já não pode ser anafórico. Fora que também não é pronome. Aqui é um artigo. Então essa daqui, ó, está completamente errada. Então, ó, letra B não pode ser a nossa resposta. Letra C. Em que até o convidado mais pobre levava com ele uma sandaligerula. A conjunção sublinhada exprime valor semântico de causa. Aqui, ó. Tirar os próprios sapatos era uma tarefa tão humilhante que até o convidado mais pobre levava com ele uma sandaligerula. E se, gente, estou na dúvida se é causa ou consequência. Se liga só. Quando a gente tem um que, ele é muito importante em provas, e você já deve ter percebido, pois ele cai demasiadamente.
Ele, na verdade, é muito importante porque ele é capaz de encabeçar as 3 orações subordinadas que nós temos. Nós temos a oração subordinada substantiva, a adjetiva e a adverbial. A substantiva é encabeçada pelo que funciona como conjunção integrante gramaticalmente. A oração adjetiva, encabeçada pelo pronome relativo, e a conjunção subordinativa adverbial consecutiva, ela encabeça a oração subordinada adverbial, obviamente consecutiva. Agora, este que consecutivo é o que indica a consequência. E ali a gente estava tendo uma questão que estava indicando o quê? Causa. E toda vez que tem causa tem o quê? Tem consequência. Afinal de contas, a gente precisa entender este processo. O que é a causa? A causa é a origem de um processo. E a consequência é o que decorre diante daquilo. Então eu digo assim, ó, Pedro estudou tanto que passou no SEDUC, Mato Grosso. Aí se liga só, neste momento eu vou separar as orações exatamente ali onde tem o que, pois ele sempre encabeça a oração subordinada. Então eu encabeço aqui, ó, com o que, a oração subordinada, obviamente a outra vai ser o quê? A oração principal. Agora, eu quero ensinar uma coisa a vocês. Estudar conjunção é muito importante, depois eu vou até frisar mais um pouquinho sobre isso. Mas é muito mesmo, pois ela trabalha a relação das ideias empregadas dentro de um texto. E você vai aprender que ela não serve apenas para fazer questão de coesão sequencial, identificar o valor semântico da conjunção. Se é para fazer questão de classificação de oração, questão de reescrituras de frases, questão de pontuação, questão de interpretação, fora que ainda serve para poder produzir um texto, pois eu ouso dizer que se você não sabe conjunção, você não sabe interpretar e não sabe fazer redação. Essa é a verdade. Conjunção é muito importante. Como é que você vai indicar causa, consequência, finalidade, oposição, conclusão dentro de um texto se você não sabe conjunção? Tem de saber. Agora, quando a gente estuda a conjunção, é muito comum a gramática nos dar a conjunção, o valor semântico que ela possui, as conjunções principais e algum exemplo para a gente poder entender. Então, por exemplo, a aditiva, ela indica a adição, acréscimo, soma, principais conjunções aditivas, e, nem, mas também, como também. Aí vem um exemplo, Pedro estuda e trabalha, ou seja, o Pedro, além de estudar, ele também trabalha, então tem a relação de soma. Pega a adversativa, ela indica a diversidade, contraste, oposição, principais conjunções adversativas, mas, porém, todavia, entretanto, contudo, no entanto. Aí, exemplo, João estudou, mas não passou de ano. O que é oposição? É a quebra de uma lógica, pois se o João estudou, espera-se que ele tenha êxito na prova, mas ele não passou, então quebrou a lógica. Pega a alternativa. Eu tenho ali, na hora que eu pego a conjunção alternativa, um processo de alternância ou escolha. Exemplo, eu digo, Maria ora chorava, ora sorria. Então, ela vai alternando. Ora fazia uma coisa, ora outra. Então, isso é alternância. Agora, eu digo assim, vem agora ou perderá a vez. Aí a gente já tem uma relação de escolha, porque é a pessoa que vai escolher se quer ou não perder a vez. É uma escolha, por mais que seja coercitiva. Entenderam a pegada? Aí você vai estudar a conjunção subordinativa adverbial consecutiva. O que vai estar lá? Dizendo que ela indica de cara consequência. Principal conjunção é o que? Mas a própria gramática faz um adendo. Mostra que esse que é um elemento correlacionado. Ele não aparece do nada, não. Ele tem um par. E quem vai ser o par dele? Um elemento intensificador, que são as palavras tanto, tal, tão e tamanho. Aí, nesse momento em que você olha para o que de uma oração, busca na oração anterior um intensificador e acha, você vai perceber que haverá uma relação de causa e consequência.
consequência. Já sabemos que a causa é a origem de um processo e a consequência é o que decorre diante daquilo. Então, quando eu digo Pedro estudou tanto que passou no SEDUC Mato Grosso, qual é a causa? É ter estudado muito. E qual é a consequência de ter estudado muito? É ter passado na prova do SEDUC. Entenderam a pegada? Então, eu só preciso gravar uma coisa, que a causa está sempre do lado do intensificador e a consequência sempre do lado do quê? Então, se liga no macetinho aqui agora, ó. O que eu acabei de fazer aqui agora? Um T grandão, né? Então, ó, tanto, tal, tão e tamanho, essas palavrinhas com T. Quando tem tesão, tem consequência. Toda vez que tiver tesão, vai ter o quê? Consequência. Então, aí, na hora que ele diz que este que é causa, este que não é causa, este que é consequência. E como é que eu sei que é consequência? Porque a causa está sempre do lado do intensificador e a consequência sempre do lado do que. Então, quando ele diz aqui, ó, tirar os próprios sapatos era uma tarefa tão humilhante que até o convidado mais pobre levava com ele uma sandália gerula, qual é a causa? É ser uma tarefa humilhante. E qual é a consequência de ser uma tarefa humilhante? Eu não vou fazer, eu vou levar uma sandália gerula para fazer por mim. Entenderam a pegada? Então, não pode ser assim também. Agora, olha a letra D. Em levava com ele uma sandália gerula, a preposição sublinhada exprime valor semântico de instrumento. Meu companheiro, vamos lá. Ele diz, levava com ele uma sandália gerula em sua companhia. Então, ali não pode ser instrumento, ali é companhia. Então, não pode ser letra D de dado também. Só restou a letra E. Pô, a resposta é a letra E, ou a gente anula essa bagaça, né não? Na letra E está dizendo assim, a forma verbal usara indica fato passado anterior a outro fato também passado. Caramba, não entendi nada, Sidney. Vamos lá, ó. Quando a gente fala em verbos, é muito importante a gente dominar os tempos e os modos verbais. Muito importante. Então, eu tenho aquilo que a gente chama de modo verbal e eu tenho aquilo que a gente chama de tempo verbal. O modo ele serve para quê? Para indicar a atitude daquela sentença, a atitude daquilo que foi proferido. E eu tenho 3 modos verbais. Eu tenho o que a gente chama de modo indicativo. Eu tenho o que a gente chama de modo subjuntivo. E eu tenho o que a gente chama de modo imperativo. O modo indicativo, como diz o próprio termo, ele serve para indicar um fato, indicar aquilo que é certo, aquilo que é real. Então, aqui eu digo que ele trabalha uma atitude realista. Já o subjuntivo trabalha numa contrapartida. Se o indicativo indica aquilo que é certo, o subjuntivo trabalha aquilo que é incerto, aquilo que é uma possibilidade, aquilo que é uma hipótese. Então, trabalha aqui, ó, uma atitude hipotética. Agora, o que o imperativo faz? O que o imperador faz? Ele manda, ele ordena. Então, aqui trabalha, ó, com ordem. Então, vamos lá, vamos ver como é que isso funciona na prática. Eu digo o seguinte, eu digo assim, ó, João, sai daqui agora. Eu acabei de dar uma ordem. Então, o modo é o quê? Imperativo. E se eu falar assim, ó, João quebrou o pé da mesa. João quebrou o pé da mesa. Isso já não é uma ordem. Estou dizendo alguma parada. Mas aí pensa comigo. Isso é um fato ou é uma possibilidade? Isso é um fato. Então, é um modo indicativo. E se eu falasse assim, João talvez soubesse as respostas do teste. O João sabe? Não, talvez ele soubesse. Então, é uma possibilidade. Então, é assim que a gente trabalha. Imperativo, ordem. Indicativo, aquilo que é fato, concreto, é real. E subjuntivo, aquilo que é uma hipótese, uma possibilidade. Já o tempo, nós também temos 3 tempos verbais. Eu tenho o pretérito, né, que a gente vulgarmente aí chama de passado. Eu tenho o presente e eu tenho o futuro. Então, passado, presente e futuro, pretérito, presente e futuro. Por que o tempo verbal é mais difícil que o modo? Porque ele se ramifica.
e o modo não. O presente, obviamente, não vai se ramificar porque é pontual. Está acontecendo, então não se ramifica. Agora, o futuro. Eu tenho o futuro do presente e eu tenho o futuro do pretérito. Já o pretérito, eu tenho um pretérito perfeito, eu tenho um pretérito imperfeito e eu tenho um pretérito mais que perfeito. Sem sombra de dúvidas, o que cai mais na prova é o pretérito. É o que cai mais na prova, a começar pelo maior número de ramificações. E segundo motivo, o avaliador tem certeza absoluta que a maioria dos candidatos não faz a menor ideia da diferença entre perfeito, imperfeito e mais que perfeito. E por incrível que pareça, é algo muito simples, muito tranquilo. Basta saber o que significa a palavra perfeito. A palavra perfeito significa completo. Por exemplo, quando uma mulher tem um filho e o médico vai entregar o filho em suas mãos, ele diz assim, ó, seu filho nasceu perfeito. É um hábito do médico. Seu filho nasceu perfeito. O que ele quis dizer com aquilo? Que o menino nasceu completo, nasceu com boquinha, com bracinho, com perninha, com orelhinha, com olhinho e por aí vai. Então dizer que um pretérito é perfeito significa dizer que é um pretérito completo, ou seja, um passado completo, é um passado completamente realizado. Como é que isso funciona? Você me pergunta assim, Sidney, o que você fez ontem? Eu respondo, ontem eu comi pizza até explodir. Comi pizza até explodir. Comi, não é passado? E não é um passado completamente realizado? Ou eu ainda estou comendo? Não, acabou, não acabou? Então, um pretérito perfeito. Aí você me pergunta, aqui, ó, se o imperfeito vai ter a noção de completude. Claro que não, ó. Perfeito é completo. O in vai negar essa completude e vai dar uma noção de continuidade. Como é que isso funciona na prática? Você me pergunta, Sidney, o que você fazia há 20 anos? Eu vou falar, eu só jogava futebol, só jogava bola. É passado, presente ou futuro? Jogava futebol. É passado. Mas eu só fiz uma vez? Não, era um hábito, era uma rotina, era um processo contínuo. Então, a desinência modo temporal var me mostrou que era um pretérito imperfeito do indicativo. Agora, e o pretérito mais perfeito? Ele é o que a gente chama de passado do passado, pois na gramática diz o seguinte, diz que o pretérito mais que perfeito é um tempo verbal no passado, anterior a outro tempo também no passado. Exemplo, a gente tem aqui, ó. Deixa eu apagar aqui para não ficar poluído visualmente. Aqui, ó. A escrava tirava os sapatos que a ama usara na rua. Então pensa comigo, nesse processo narrativo. O que aconteceu primeiro? Primeiro a escrava tirou o sapato ou primeiro a ama usou o sapato? Obviamente, primeiro a ama usou para depois a escrava tirar. Então este usar é um tempo verbal no passado, anterior a outro tempo também no passado, claro, em relação ao nosso tempo presente. Entenderam a pegada? Então a desinência modo temporal orar aqui me mostrou que é um pretérito mais que perfeito, ou seja, é o passado do passado, assim como apareceu aqui, ó, a forma verbal usara indica fato passado anterior a outro fato também passado. Então a questão 4 tem como resposta a letra E. Tranquilo, meu companheiro? Tranquilo, minha companheira? Então o que a gente vai fazer? A gente está programando essa revisão em 4 blocos de 1 hora, para você assistir a 1 hora, dar uma descansada, se quiser, pode emendar, ou então deixar para um outro dia, com mais calma. Então, a gente fez aqui agora um primeiro blocão de 1 hora, você pode dar uma descansada, beber uma água, tomar um café, daqui a pouco você volta para o segundo, tranquilo? Então, até daqui a pouco, e dê em paz e que o Senhor sempre vos acompanhe. Clique like.